Olá, meus amigos, muito bom dia. Neste vídeo eu vou tratar da parte 1 do tema ação monitória, que envolve uma breve noção, a petição inicial, a tutela de evidência específica e a citação. Tá? É uma matéria que está prevista entre os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil, a ação monitória como um todo. E eu sempre lembro no início do vídeo que, além aqui das imagens, né, que nós postamos no YouTube, nós também temos a postagem de uma sinopse daquilo que aqui é falado, como forma de da pessoa que nos assiste também fazer o acompanhamento daquilo que dizemos aqui por escrito. E para acessar a sinopse, basta clicar no link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo, logo abaixo. Então, a ação monitória. Uma breve noção do que seja a ação monitória. Ela vem a ser a ação destinada a que o credor de uma obrigação que seja respaldada por prova escrita, quer dizer, uma obrigação que tenha respaldo por prova escrita, porém essa prova escrita sem força de título executivo. Então, para que o credor desta obrigação respaldada por prova escrita, mas que não tenha esta prova escrita força de título executivo, possa então obter a satisfação desta obrigação, a satisfação da obrigação que lhe é devida. Pode envolver, a ação monitória, ela pode envolver obrigação de pagar algum valor em dinheiro, de entregar alguma coisa, né, algum bem, seja ele fungível, seja ele infungível, pode ser também bem móvel ou imóvel. Pode, além da obrigação de pagar o valor em dinheiro ou de entregar alguma coisa, também pode ser uma obrigação de fazer ou de não fazer algo. Então, a rigor, qualquer tipo de obrigação dessa ordem. A prova escrita, que não tem a força de título executivo, mas que deve respaldar a ação monitória, nós podemos classificá-la, por assim dizer, para efeitos didáticos, naquilo que eu gosto de chamar de prova escrita propriamente dita, que é a prova naturalmente escrita, né? Por exemplo, um bilhete, uma carta, uma declaração, uma confissão, um título executivo extrajudicial prescrito, enfim. Uma prova naturalmente escrita, então escrita propriamente dita, ou então o artigo 700, parágrafo 1º do CPC 15, ele também admite a prova oral documentada, desde que ela seja documentada de forma antecipada nos termos do artigo 381 do próprio CPC, que trata exatamente da produção antecipada de prova. Então, a prova escrita sem força de título executivo pode tanto ser a prova escrita, que seja escrita propriamente dita, quanto prova oral, que venha a ser documentada a título de produção antecipada de prova. Existem algumas súmulas do STJ que tratam exatamente dessa questão documental, tá? Que tratam exatamente de alguns documentos específicos que podem ser utilizados para fins de dar sustentação à ação monitória, ao pedido monitório. A primeira das súmulas mencionadas, então, é a súmula 233, que diz que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, não é título executivo. Então, não basta juntar o contrato, né? Não basta o banco para cobrar um
crédito que ele tenha liberado para um cliente não pago, não basta, segundo a súmula 233, juntar o contrato de abertura de crédito, ainda que ele venha esse contrato a ser acompanhado do extrato da conta corrente. Não é título executivo. E essa súmula, então, ela vai ser complementada pela súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, aí sim, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Então, segundo a súmula 233, aquele contrato ele não vai poder ser utilizado para fins de execução, porque ele não é título executivo. Mas aquele contrato, daí complementado pela súmula 247, quando ele for acompanhado pelo demonstrativo do débito, aí ele vai constituir, sim, um documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Outra súmula que também trata da questão da ação monitória é a súmula 299 do STJ, que diz que é admissível a ação monitória baseada, fundada em cheque prescrito. Então, se o cheque prescreveu, por algum motivo não foi executado há bom tempo, este cheque prescrito, o cheque está prescrito, mas a rigor a dívida ainda existe. Então, pela súmula 299, é admissível, então, a ação monitória fundada em cheque prescrito. E esta súmula 299, ela é complementada pela súmula 503, também do STJ, que diz, então, que o prazo para o ajuizamento da ação monitória em face do emitente do cheque sem força executiva é um prazo quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. Ou seja, o prazo para se ingressar, então, com a ação monitória é de 5 anos contra o emitente do cheque, é de 5 anos a contar do dia seguinte à data que consta como sendo a data de emissão que está estampada no próprio cheque. Tá? E ainda temos a súmula 504 do STJ também, que diz que o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de uma nota promissória sem força executiva também é prazo quinquenal, contado este prazo do dia seguinte ao do vencimento do título. Então, se o sujeito, se a pessoa tem uma nota promissória que por qualquer motivo perdeu sua força executiva, ela ainda terá o prazo de 5 anos a contar do dia do vencimento da nota promissória para ingressar com a ação monitória, usando a nota promissória como a prova documental da dívida. Algumas observações importantes, meus amigos. O documento escrito, ele não pode, eu já disse antes, mas repito aqui, ele não pode ter eficácia executiva. Tem que ser um documento que vai respaldar, que vai comprovar a existência da dívida, mas não pode ter eficácia executiva. Por quê? Porque se ele tiver eficácia executiva, o agente vai entrar com a ação de execução e, quanto à ação monitória, vai desaparecer o interesse de agir, porque ele já tem o título executivo em mãos. A ação monitória visa justamente constituir em favor do credor um título executivo que ele ainda não tem para ele poder depois ingressar com o cumprimento da sentença, certo? Agora, se ele já tem o título executivo na mão, extrajudicial, então ele não vai precisar ingressar com a ação monitória. Uma outra observação: os contratos bilaterais de prestação de serviços podem servir, os contratos bilaterais de prestação de serviços, claro, desde que seja por escrito, podem servir de base para a ação monitória pelo prestador, quando quem contratou o serviço não o pagou,
se houver comprovação de que o serviço de fato foi prestado. Então, se houver um contrato bilateral, eu contratei um pedreiro lá para fazer a minha casa, o pedreiro fez a minha casa e eu não paguei o valor da empreitada desse pedreiro. Então, tudo isso foi feito por escrito, esse contrato por escrito. Se o pedreiro tiver a prova de que o serviço foi prestado, ele pode entrar com ação monitória utilizando esse contrato por escrito, mais a prova da prestação do serviço, como a base escrita para a ação monitória. A prestação, também uma outra observação, a pretensão, melhor dizendo, do autor deve ser sempre de natureza condenatória. Isso porque não cabe ação monitória para a pretensão meramente declaratória ou para a pretensão constitutiva. Então, o pedido de tutela numa ação monitória sempre tem que ser um pedido de natureza condenatória. Condenar o sujeito a pagar um valor em dinheiro, condenar o réu a entregar alguma coisa, a fazer ou a não fazer alguma coisa. E uma última ainda observação nessa parte introdutória diz respeito ao fato de que o devedor contra quem se dirige a ação monitória, quer dizer, o sujeito passivo da ação monitória, deve ser uma pessoa sempre capaz, nos termos da capacidade civil estampada lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Tá? Então, esses são os principais aspectos importantes iniciais relacionados à ação monitória. Falo um pouco agora sobre a petição inicial da ação monitória. Além dos requisitos normais de qualquer petição inicial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 700 do CPC, ela deverá conter, então, a informação sobre a importância devida, quando envolver obrigação de pagar, com a memória do cálculo, quer dizer, com a forma, com um documento dizendo como aquela obrigação, enfim, foi calculada. Então, isso está no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 700. Ou o valor, no caso do inciso 2, que trata das obrigações de entregar, o valor atualizado da coisa reclamada. Então, ou tem que ter uma informação sobre a importância devida com memória de cálculo nas obrigações de pagar, inciso 1, ou o valor atualizado da coisa reclamada, quando for obrigação de entregar, isso com base no inciso 2, ou o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito patrimonial recebido, nas hipóteses do inciso 3, que preponderantemente vão envolver aí obrigações de fazer ou não fazer, mas que podem trazer em si um determinado conteúdo patrimonial. Então, essa questão da valoração, ela deve estar bem informada no corpo da petição inicial, para que não reste dúvidas ao órgão julgador acerca daquilo que está sendo pedido. O valor da causa vai ser sempre o valor mencionado no inciso do parágrafo 2º, que corresponda àquele caso específico, E o valor da causa, dessa forma, é previsto no parágrafo 3º do artigo 700. Desculpe, um pouquinho de tosse aqui. As hipóteses de indeferimento da inicial, além daquelas hipóteses gerais que estão mencionadas lá no artigo 330 do CPC 15, ainda teremos aí as hipóteses específicas do próprio artigo 700. No caso, a não apresentação, junto com a inicial, do requisito estabelecido no inciso respectivo lá do parágrafo 2º, conforme o caso. Então, essa hipótese específica de indeferimento da inicial, ela está prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 700. Então, se o autor da ação não informou
sobre a importância devida com memória do cálculo nas obrigações de pagar, ou se ele não informou o valor atualizado da coisa reclamada nas obrigações de entregar, ou se ele não informou o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito patrimonial recebido, quando envolver aí, em princípio, obrigações de fazer ou não fazer. Se não houver essas informações, o juiz pode, então, indeferir a inicial. Ou ainda, também será caso de indeferimento da inicial, diante de vício insanável do documento escrito que visa comprovar a existência da obrigação. Por exemplo, uma notória percepção de que o documento foi adulterado, foi falsificado, enfim, que tenha gerado ali um vício insanável. É possível, em alguns casos, quando houver dúvida sobre a idoneidade do documento escrito, que tenha sido apresentado pelo autor da ação, mas que essa dúvida possa ser saneada, então o juiz pode facultar ao autor fazer a emenda da inicial. Então, a emenda da inicial ela vai ser possível sempre que houver alguma dúvida se aquele documento apresentado é um documento idôneo, dúvida essa que possa de alguma maneira ser saneada. Neste caso, se o juiz optar por, ao invés de indeferir a inicial, por determinar que o autor a emende, o prazo para a emenda é de 15 dias, né, para que o autor emende a inicial, e o autor na emenda, ele deve, inclusive, adaptar a ação para o procedimento comum. Isso está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 700. Então, o autor emenda a inicial, como havia dúvida, ele emenda a inicial e solicita, então, que seja a partir dali seguido o procedimento comum. E se estiver tudo em ordem, enfim, se tudo ficar em ordem, a inicial foi apresentada regularmente e irregularmente instruída, então o juiz irá deferir a inicial. Então, o deferimento da inicial se dá quando está tudo em ordem. O juiz, então, a partir daí, vai determinar a citação do réu. Falo agora, meus amigos, sobre a perspectiva de uma tutela de evidência de natureza antecipada e antecedente, que é específica da ação monitória. Tá? Ela está prevista, né, com base no artigo 701, caput, do CPC 15. Então, a tutela de evidência específica da ação monitória, ela será concedida se for evidente o direito do autor. Então, se juntando toda a documentação inicial que acompanha, a petição inicial estando em ordem e a documentação que a ela é anexada, tornar evidente o direito do autor, então o juiz expede um mandado para que o réu, aí vai depender do caso, dependendo do tipo de pedido, né? Mas que o réu efetue o pagamento, se o pedido for de pagamento, entregue a coisa, cumpra a obrigação de fazer ou cumpra a obrigação de não fazer. Vai depender daí do pedido do autor, do propósito contido da inicial. Então, o juiz expede um mandado para que o réu, então, efetue o pagamento, entregue a coisa, cumpra a obrigação de fazer ou cumpra a obrigação de não fazer. O prazo que deve constar no mandado para este cumprimento, decorrente da tutela de evidência específica, o prazo é de 15 dias. E além do cumprimento em si da obrigação determinada pelo juiz, o réu também deverá pagar os honorários advocatícios da parte autora, que são estipulados em 5% sobre o valor da causa. Se o réu cumprir a obrigação no prazo, fica isento de custas processuais. Ele precisa pagar os honorários do autor da ação, na ordem de 5% sobre o valor da causa, como eu disse,
mas o prêmio para ele é ficar isento do pagamento de custas processuais se ele cumprir a obrigação no prazo, regra que está prevista no parágrafo 1º do artigo 701 do CPC. E se por acaso não cumprir, então a decisão, essa decisão que concede a tutela de evidência específica, que ela é antecipada e antecedente, ela vai implicar na existência, a partir dela, de um título executivo judicial se forem preenchidos cumulativamente 2 requisitos. Primeiro, não houver o cumprimento da obrigação pelo réu e o réu não apresentar os embargos que são previstos no artigo 702. Quer dizer, essa constituição do título executivo judicial, dessa forma, está prevista no parágrafo 2º do 701. Quais são os requisitos para que, então, aquela decisão liminar de tutela de evidência específica constitua título executivo judicial? O réu não cumprir a obrigação e o réu não apresentar os embargos previstos no artigo 702. Havendo qualquer uma das duas, o cumprimento de qualquer dos 2 requisitos, deixa então de existir o título executivo judicial em face da tutela de evidência específica concedida. Falo um pouco agora, meus amigos, sobre a citação. Ela segue as regras gerais, as regras normais lá do Código de Processo Civil. Isso está previsto no parágrafo 7º do artigo 700. No caso específico da ação munitória, quanto à citação, nós temos aí a súmula 282 do STJ, que prevê a possibilidade de citação por edital em ação munitória. Claro, uma vez que frustrada a perspectiva de citação pessoal, então a súmula 282 do STJ autoriza a citação por edital. E no caso das citações fictas, que são a citação por hora certa e a citação por edital, deverá ser, no caso de o réu não contestar, não apresentar defesa, melhor dizendo, não é contestar, é não embargar, de o réu não apresentar defesa, então necessariamente vai ser nomeado a ele um curador especial para que produza a sua defesa. Certo, meus amigos? Então, essa primeira parte sobre a ação monitória são essas as nossas considerações. No próximo vídeo, eu tratarei da ação monitória parte 2, em que eu abordo a defesa do réu, e especificamente os embargos à ação monitória, e algumas questões específicas de relevância que também são importantes de serem abordadas. Certo? Até o próximo vídeo.